Nós observamos que hoje o mundo quer ensinar um tipo de amor diferente. Mas nós sabemos que o amor ao qual o Senhor nos ensina é um amor poderoso. Aleluia! É um amor poderoso. Mas todavia, irmãos, o que é o amor? O amor do tipo de Deus. Muitas pessoas relacionam o amor com a emoção, né? O coração bate forte, as mãos ficam geladas, né? Passa um calafrio pela espinha. Então as pessoas pensam, uau, isso é o amor, né? Relacionam com isso. Outros relacionam o amor com um sentimento romântico e platônico, né? Mas nós sabemos que o amor de Deus vai muito mais além. Eles limitam o amor a algo puramente sentimental, filosófico e romântico. Mas o amor que nos inunda é um amor muito mais poderoso. O amor de Deus sobre as nossas vidas, o amor genuíno e o amor puro, totalmente diferente desse amor apresentado pelo mundo. O amor pelos indignos, o amor ágape. Amém, irmãos? Por outros ainda, o amor, irmãos, é uma atração irresistível. Oh, aleluia. Ou o impulso passional, né? Algo de momento ali. Trata-se apenas de uma paixão inflamada e indomável. Mas o amor de Deus, ele não se compara a isso. O amor de Deus é bem maior do que o mundo quer apresentar para nós. Esse amor que nos inundou, sabe, irmãos? Mas infelizmente a palavra amor, ela é uma palavra que está desgastada, uma palavra que está desgastada com o mundo. Tem um escritor chamado John Mackay, que ele diz o seguinte: ele afirma que uma das principais artimanhas do maligno é esvaziar o conteúdo das palavras. E se existe uma palavra que teve o seu conteúdo esvaziado da verdadeira essência, foi o amor. Sabe, irmãos? A própria palavra fala em Mateus 24 que por aumentar a injustiça, o amor de muitos esfriará. E hoje é o que nós podemos observar. O amor de muitos se esfriando diante das injustiças, diante dos levantes da vida. Sabe, irmãos, o amor ele tornou-se um símbolo, infelizmente, o amor tornou-se um símbolo de paixão, de sexo. Eles mostram isso e querem que a gente aceite isso, né? Sobretudo, irmãos, o intercurso, né, sexual fora do casamento. E o amor apresentado pelo Senhor não é esse. Vai muito mais além do que um dia a gente possa imaginar. É o amor que excede todo o entendimento. O amor do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Esse tipo de amor, irmãos, que está sendo apresentado por este mundo tem trazido grandes danos, ódio, desgraça. Tem trazido, sabe, irmão, divisões, lares arruinados, enfermidades. Esse não é o verdadeiro amor do Senhor para as nossas vidas. O amor ágape. Mas quando Paulo começa a falar do amor, ele usa uma palavra muito poderosa. Ágape. Aleluia. O amor ágape é o próprio amor de Deus. Amém, irmãos? O amor ágape é o próprio amor de Deus, é um amor sacrificial, genuíno, o amor puro. É o próprio amor do Senhor. É o amor santo, sabe, irmãos? É o amor que não busca seus interesses. Esse é o amor ágape, o amor do Senhor. É o amor que se entrega. A própria palavra fala que Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Que tamanho amor o Senhor teve por mim e por você. Amém, irmãos? É o amor que é mais do que emoção, esse amor ágape. Esse amor do Senhor em nossas vidas. Vai muito mais além da emoção, das paixões inflamadas. Sabe, irmãos? É atitude. É ação. É amar como Cristo amou. É amar como Cristo amou. Aleluia. O amor ágape, irmãos, é o amor pelos totalmente indignos.
Quem era indigno e foi amado pelo Senhor. Aleluia! Aleluia! É o amor pelos que estão totalmente indignos. E o Senhor nos amou. Ele nos amou. Aleluia! Mateus 24:12, como eu já li para vocês, eu vou refrisar. E por se multiplicar a injustiça, o amor de muitos se esfriará. Oh! Ei, nós carregamos esse amor, irmãos. Nós somos representantes do amor de Deus aqui na terra. Mas o que nós podemos observar é o esfriar de muitas pessoas pela injustiça que tem se levantado. Mas as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Aleluia! Não vão. Porque nós somos um sinal, nós somos uma bússola, nós somos o farol a guiar esse povo. Aleluia! Porque nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus, irmãos. Nós sabemos de onde Ele nos tirou, esse amor poderoso dEle sobre as nossas vidas. E se hoje estamos aqui de pé, com saúde, foi porque o amor dEle nos inundou. Aleluia! O amor dEle nos inundou. Aleluia! Glória a Deus. Sabe, irmãos, Deus nos surpreende todos os dias com o seu amor. Todos os dias Ele nos surpreende com o seu amor. Eu queria que os irmãos abrissem comigo em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, a partir do verso 17. Paulo ele começa aqui a dar instruções. Paulo falando àquele povo que hoje se estende a nós. Aleluia. Efésios capítulo 3, a partir do verso 17. O verso 17 diz o seguinte: a fim de que, pela fé, Cristo habite em vossos corações e vós estejais enraizados e firmados no amor. Aleluia! Enraizados e firmados no amor. O verso 18 ele continua: para que vós possais compreender junto com os santos, amém, irmãos, aos santos, qual é a largura, o comprimento, profundidade e altura, e conhecer o amor de Cristo que ultrapassa, que excede o entendimento, para que sejais cheios de parte da plenitude de Deus. É assim, irmãos? De toda a plenitude de Deus. Aleluia! Queria voltar no verso 17, que Paulo ele usa aqui duas metáforas muito poderosas para expressar a profundidade do amor. Primeiramente, ele usa enraizados. Ele usa duas metáforas: enraizados e firmados. Uma das primeiras metáforas procede da botânica, né? Enraizados, de raízes, de árvores profundas e enraizadas. A primeira metáfora que Paulo usa para enfatizar essa profundidade, esse fortalecimento no amor, ele usa essa palavra enraizados. E a outra que ele usa é da parte da arquitetura, quem mexe com obras aí, firmados. Enraizados e firmados. Ambas, irmãos, se vocês observarem, ambas enfatizam a profundidade. Amém, irmãos? Enfatizam a profundidade. E é um contraste com aquilo que é superficial. Aquilo que é firmado, que é enraizado, ele não pode ser superficial. Amém, irmãos? Então Paulo fala isso, que seja enraizados e firmados no amor do Senhor. Então uma árvore ela precisa ter suas raízes profundas no solo se ela quiser encontrar provisão e estabilidade. Amém, irmãos? Assim somos nós, o crente. Precisamos ter as nossas raízes fortalecidas, enraizadas no amor do Senhor, para que a gente prove da plenitude dele para as nossas vidas. Amém, irmãos? O amor, irmãos, ele deve ser o solo em que a vida deve ser plantada. O amor, ele deve ser esse solo em que a vida deve ser plantada. Amém? Oh, aleluia! O amor deve ser o fundamento em que a vida deve ser edificada. Olha só, o amor é a vida, é o solo em que nós precisamos ser enraizados, plantados. Amém, irmãos? Oh, aleluia!
E o amor também deve ser um fundamento em que a nossa vida deve ser edificada. E aí a gente começa a entender aquilo que Paulo tem nos chamado aqui, a atenção. Enraizados e firmados no amor. Mas para que isso aconteça, irmãos, a gente precisa entender, existe uma sequência. Aqueles que estão firmados e enraizados no amor, aí no 18 ele fala, para que isso aconteça, firmados e enraizados no amor, para que vós possais compreender, juntos com os santos. Se nós não tivermos enraizados e firmados no amor, em momento algum nós vamos conseguir compreender. Aí ele fala, qual é a largura, o comprimento, a profundidade e a altura. Olha só, irmãos, quando nós estamos ali firmados no amor do Senhor, enraizados no Senhor, no amor, aí a gente vai começar a compreender. Nós vamos começar a compreender essas 4 dimensões insondáveis do amor do Senhor. Aí no 19 ele fala, quando nós estivermos enraizados e firmados, nós começaremos a compreender essas 4 dimensões, a largura, o comprimento, a profundidade e a altura. E aí no 19 ele diz, e conhecer o amor de Cristo que ultrapassa, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aleluia! Você entende isso, irmãos? Enraizados e firmados. Quando nós estivermos verdadeiramente enraizados e firmados no amor, nós vamos começar a compreender a largura, o comprimento, a profundidade, sabe, irmãos, a altura desse amor. E esse amor, ele excede todo entendimento. E existe 4 dimensões insondáveis do amor de Cristo, ou seja, as 4 extremidades da cruz. Amém, irmãos? As 4 extremidades da cruz. Largura. Marcos 16:15. Largura abrange a todos, sem fazer distinção, irmãos. Esse é o amor de Jesus, o amor de Deus para as nossas vidas. Em Marcos 16:15, abra aí para a gente. Ele lhes disse, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. A todas as pessoas. Sabe, irmãos, essa largura abrange a todos, sem fazer distinção. E o cumprimento, 2 Pedro 3:9, o cumprimento, esse cumprimento abrange todos os tempos. Ele é, Ele foi e sempre será. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Em todo o tempo. Irmãos, esse segundo ponto, que é o cumprimento, abrange todos os tempos. O presente, o passado e o futuro. Amém, irmãos? A altura. Abra comigo em Filipenses 2:6. A altura estendeu-se até o céu para trazer o Filho amado, esvaziando-se da sua majestade. Que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Em algumas traduções diz que, apesar de ser Deus, não usurpou ser igual a Deus, né? Então, esse amor estendeu-se até a altura e trouxe o Filho se esvaziando de todo o seu poder, para onde também nos levará. João 14, a partir do verso 1. Essa altura trouxe o Filho até nós. E para onde nós iremos? João 14 diz que o coração de vocês não se perturbe. Creiam em Deus, creiam também em mim. O 2. Na casa de meu pai há muitos aposentos ou muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que vou preparar lugar para vocês. E o 3. Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam aonde eu estiver. Aleluia! Essa altura, ela estendeu-se até o céu para trazer o Filho amado, esvaziando da sua majestade. Sabe para quê, irmãos? Para onde também Ele ia, Ele nos levar.
Aleluia. E o quarto diz a profundidade. Ele suportou o sofrimento infinito para expiar os nossos pecados. 1 Pedro 2,24. Aleluia. Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados, irmãos, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Por suas feridas, vocês foram curados. Que profundidade, que suportou, irmão, um sofrimento infinito por mim e por você. Aleluia. Esse amor do tipo de Deus é um amor ágape, o amor que o Senhor tem derramado em nossos corações, irmãos. Aleluia. É o amor que o Senhor tem derramado em nossos corações. Esse amor do tipo de Deus, ele não vem de uma esfera natural. Amém, irmãos? Não vem de uma esfera natural. E nem teria como. É algo muito além das nossas, sabe, irmãos, das nossas expectativas. Vai muito além daquilo que a gente possa um dia imaginar. Esse amor, ele excede o nosso conhecimento. Aleluia. Então esse amor do tipo de Deus, ele não vem de uma esfera natural. E ele não é circunstancial, não depende de circunstância, irmãos. Porque o Senhor nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Ele nos amou na nossa situação, irmãos, quando nós ainda estávamos, sabe, irmãos, perdidos. Ele nos amou. Ele não depende de circunstância, ele não é um amor circunstancial. Esse amor do Senhor, ele está acima de qualquer motivo. Sabe, irmãos, porque se a gente fosse ter o amor de Deus por merecer, pobre de nós, irmãos. Mas ele nos surpreende, sabe? Esse amor, ele não se adequa à esfera da razão, é totalmente diferente. Ele excede o nosso entendimento. Ele excede o nosso entendimento, vai além daquilo que a gente possa imaginar, irmãos. Aleluia! Esse tipo de amor é o próprio Deus, Sabe, irmãos, ele invadindo a nossa esfera humana. O próprio Deus nos invadindo, sabe, irmãos? E nos dando, sabe, a oportunidade de, sabe, receber esse amor poderoso dele em nossas vidas. É um amor, irmãos, que não depende de circunstância. É um amor que ultrapassa a razão. E esse amor foi derramado sobre a minha vida e sobre a tua vida. Esse amor está disponível para mim e para você. Esse amor, irmãos, ele é... aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, Pai. Aleluia! O amor de Deus, ele faz com que nós sejamos fortes. O amor de Deus faz com que, sabe, irmãos, a gente seja forte. É por isso que muitas vezes a gente passa por dificuldades, algumas situações, e às vezes você se pergunta de onde eu tirei força. Foi do amor do Senhor derramado sobre as nossas vidas. O amor de Deus sobre as nossas vidas, ele nos faz fortes, irmãos. Aleluia! É um amor poderoso que vai muito além da esfera humana, que não depende de circunstância, sabe? Está fora da esfera da razão. A gente não vai conseguir entender, a gente vai conseguir viver esse amor se verdadeiramente nós estivermos enraizados e firmados nele. Nós começaremos a compreender o tamanho desse amor. Aleluia! Nós começaremos a entender, irmãos. O amor de Deus é realmente indestrutível, irmão? Diga indestrutível. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há nada, não há circunstância, não há situação, não há nada, irmãos, que nos separe do amor de Deus. Porque Ele derramou o seu amor sobre as nossas vidas. Foi Ele quem deu isso para nós, irmãos. Foi de bom grado do Senhor, porque nós não merecíamos. O amor ágape é o amor pelos totalmente indignos. Aleluia! É o amor pelos totalmente indignos, irmãos.
E não há nada que nos separe do amor do Senhor. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Amém, irmãos? O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Oh, aleluia. Romanos 5:5 tem uma versão que é a versão viva. Romanos 5:5. Aleluia. Na versão viva, ela diz o seguinte: então, quando isso acontecer, poderemos sempre erguer a cabeça, seja lá o que for que aconteça, e saber que tudo vai bem, pois conheceremos quanto Deus nos ama, sentiremos também esse seu amor afetuoso em todo o nosso ser, pois Deus nos deu o Espírito Santo para encher os nossos corações com o seu amor. Aleluia! Você entende isso, irmãos? Seja lá o que for que aconteça, seja lá o que for que aconteça, tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem. Oh, irmãos, é muito bom glorificar na bonança, é muito bom glorificar quando tudo vai bem. Mas existe aquele dia mau, mas não importa, a palavra diz, não importa o que aconteça, poderemos sempre erguer a cabeça, seja lá o que está acontecendo conosco, saber que Deus está no controle de tudo, que o seu amor não falha, que o seu amor derramado sobre as nossas vidas nos condiciona a fazer aquilo que é a vontade do Pai. Ei, irmãos, esse amor está disponível para mim e para você. Esse amor está disponível para mim e para você. O apóstolo Paulo diz que o fundamento sólido sobre o qual descansa a nossa esperança de glória é o amor de Deus. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo fala que o fundamento sólido é o amor de Deus. Nós precisamos entender isso, irmãos. A gente não pode estar perdendo tempo com aquilo que não nos traz a esperança, com aquilo que não agrada o coração de Deus. Esse amor apresentado aí pelo mundo é um amor totalmente contrário àquele que o Senhor nos derramou sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? É totalmente contrário, a gente precisa viver esse amor na íntegra. Esse derramamento sobre as nossas vidas, sabe, irmão? Há um derramamento do amor de Deus, há uma efusão, ou seja, um derramamento do amor de Deus sobre as nossas vidas. Sobre mim, sobre você, aleluia. Glória a Deus, há um derramamento porque foi derramado, a própria palavra fala que Ele derramou sobre nós o seu amor. Oh, aleluia. Quando há esse derramamento, sabe, do amor de Deus sobre as nossas vidas, nesse momento o céu desce à terra. O céu desce à terra e somos inundados pela abundante torrentes das águas do amor do Senhor sobre as nossas vidas. Esse derramamento é muito poderoso e foi disponibilizado para mim e para você. O que é que nós estamos esperando para viver essa plenitude do amor de Deus? Essa plenitude do amor do Senhor sobre as nossas vidas? Ei, irmãos, o Senhor nos chamou para viver em amor, para os santos compreenderem, no momento em que estivermos enraizados e firmados nesse amor, não importa a situação que nós estejamos passando, nós vamos estar com a cabeça erguida, entendendo que o Senhor está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Mas a nossa natureza carnal quer entender o contrário. Esse amor já foi derramado. Irmãos, entenda, já foi derramado. Já foi derramado, já aconteceu. Aleluia. Já foi derramado. Oh, glória a Deus. Aleluia. A justificação não é apenas um ato jurídico de Deus para as nossas vidas, amém, irmãos? Não foi apenas um ato jurídico de Deus feito no céu. Tem também reflexos concretos, reais aqui na terra. Aleluia. Ele tem nos chamado para viver essa abundância do amor de Deus. Se não fosse o amor do Senhor derramado sobre as nossas vidas, quem nós seríamos, irmãos? Como nós estaríamos vivendo, irmãos? Quem seríamos nós? Aleluia. Mas Ele resolveu, Ele deu isso para a gente.
Ele nos amou primeiro, independente da nossa situação. Muitas vezes a gente chega nos cantos, né? E às vezes a gente fica pelos cantos da casa, quando está uma situação acontecendo com a gente. Quem eu sou? Pobre, nu, quem eu sou? Ei, irmãos, o amor do Senhor foi derramado sobre a tua vida. Ei, o amor do Senhor foi derramado sobre a tua vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu não sei qual é a situação, eu não sei. Ele sabe, mas independente do que nós estejamos passando, erga a sua cabeça e entenda que esse amor derramado em nossas vidas nos condiciona a viver a vontade de Deus em sua plenitude. Nos condiciona a viver isso, irmãos. Aleluia. Oh, o resultado da justificação é uma bendita experiência de transbordamento do amor de Deus em nosso coração. Se não fosse o amor de Deus, irmãos, quem seríamos? Se não fosse o amor de Deus, onde nós estaríamos? Você já parou para pensar? Você sabe, eu sei de onde o Senhor nos tirou e aonde hoje nós estamos. Nós sabemos disso, nós temos total consciência. E esse amor, ele precisa ser, irmãos, sabe, passado. E nós temos essa responsabilidade. Está sobre mim e sobre você. O Senhor, Ele não fez acepção de pessoa alguma, Ele ama a todos. Ele ama a todos, Ele não precisa de circunstância, Ele não precisa de situação para nos amar. Ele resolveu nos amar na condição que nós estávamos. Aleluia! Oh, assim como o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja no Pentecoste, entenda isso. Assim como o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja no Pentecoste, o amor de Deus é derramado no coração daqueles que são justificados. Cadê os justificados aqui, irmãos? Cadê os justificados aqui, irmãos? O amor de Deus é derramado sobre as nossas vidas. Aleluia! O amor de Deus é derramado sobre as nossas vidas. Quando a gente começa a observar o que o Senhor, lá Romanos 5,5, como a gente leu, sabe, tem algo muito importante ali que Paulo, ele ele usou algumas palavras, e aí eu comecei a observar, eu achei muito interessante, eu vou trazer para vocês aqui. Romanos 5,5, a versão diz o seguinte: o Espírito Santo nos foi dado. E Paulo usa uma palavra grega que é uma palavra chamada dotentos. Nos foi dado em referência a um fato passado, amém, irmãos? A um fato passado, escuta só. Aí ele continua: nos foi dado, porém o amor de Deus é derramado em nosso coração. O Espírito Santo nos foi dado, porém o amor de Deus foi derramado. Quando ele usa o derramar, ele usa uma palavra que é chamada ekikutai, que na sua descrição diz um fato passado com consequências permanentes. O amor de Deus foi derramado, o Espírito Santo nos foi dado e o amor de Deus foi derramado. Assim, recebendo o Espírito, nós recebemos o Espírito Santo de uma vez para sempre, amém, irmãos? Amém. Assim nós recebemos o Espírito Santo de uma vez para sempre, amém? Mas somos inundados com o amor de Deus constantemente. O Espírito Santo nos foi dado para sempre, mas o amor de Deus foi derramado. E nós somos usados, nós somos ali inundados constantemente por esse amor. Sabe, irmãos, Paulo, ele usa essas palavras quando a gente começa a ver ali o significado. Olha que poderoso. Algo que foi feito no passado, com consequências permanentes. Não ficou só lá não, irmãos. Ei, irmãos, bem-aventurado tu que viu e creu, porém mais bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Aleluia, somos nós, irmãos, somos nós. Isso é para nós nos dias de hoje, esse amor derramado em nossas vidas, essa inundação constante do amor de Deus. Aleluia, esse amor constante do amor de Deus, esse inundar constante do amor de Deus. Se não fosse esse amor, irmãos, que nós seríamos? Eu imagino Davi no Salmo 121. Abra aí o Salmo 121. Ele rendendo graças, sabe, irmão? Quando a gente começa a render graças, quando a gente entende esse amor em nossas vidas, nós começamos a render graças ao Senhor, sabe? E render graças ao Senhor nos faz tirar a gente do olho do furacão, amém? A gente sai do meio do olho do furacão. Aí, Davi, o que é que Davi fala? Vamos lá, Salmo 121.
Abra aí para a gente ler, para não ficar só nas minhas palavras. Aleluia. Está dando um tiltzinho ali, mas o Salmo 121, o que é que Davi fala? Elevo os meus olhos para os... E eu me pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de onde? Da onde, irmãos? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da... Ei, irmão, será que ele entendia? Será que ele entendia esse amor transbordante na sua vida? Será que ele entendia? Um homem sujeito a situações como eu e você, que errou, mas ele entendeu isso, o que Romanos fala foi o que ele disse aqui. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. A gente leu Romanos 5,5. Esse amor de Deus nos faz passar pelas situações, independente do que esteja passando, independente do tamanho que ela seja. Nós vamos erguer a nossa cabeça e entender que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Ei, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Esse problema tem dia e hora para acabar, irmãos. Esse problema tem dia e hora para acabar, não vai permanecer para sempre. Ei, Ele é poderoso. Entenda isso. O derramar do amor do Senhor não ficou no passado. Esse derramar é constante, é diário, está disponível para mim e para você. Aleluia. É Ele que nos condiciona a passar por tudo isso. Sabe, irmãos, quando nós entendemos isso, nós começamos a ter ações de gratidão ao Senhor. Senhor, muito obrigado, sabe? E ela traz à nossa mente cativa, essas ações de gratidão, traz à nossa mente cativa a obediência de Cristo, como está escrito lá em Coríntios 10, do 4 ao 5. Lá em 2 Coríntios do 10, no 4 ao 5, fala que quando nós começamos a agradecer, a nossa mente ela fica cativa à obediência. Sabe, irmãos, esse amor de Deus sobre as nossas vidas nos condiciona a obedecer a sua palavra. O que é que a palavra diz? Aqueles que me amam, fazem o quê? Me obedecem. Aqueles verdadeiramente que me amam são conhecidos pela obediência. Olha só, irmão, como é poderoso. Olha como esse amor de Deus é poderoso em nossas vidas. Sabe, irmãos, o amor, ele é mais forte que a morte. Amém, irmãos? O amor é mais forte que a morte. Aleluia. Vou falar de novo. O amor é mais forte do que a morte. Ei, irmão, você quer vencer a morte? Você quer vencer a morte, irmãos? Ame. Ame. O amor é mais forte do que a morte. Aleluia. Ele é mais forte do que a morte. Quando o amor está presente, a morte tem que fugir. Amém, irmãos? A morte foge e a vida tem que se estabelecer. Aleluia. A vida tem que se estabelecer. O amor, irmãos, ele é poder e força espiritual. Ele é tão forte. O amor é tão forte que 1 Pedro 4,8 vai dizer que o amor é tão forte que cobre uma multidão de pecados. Abra aí. Sobretudo, amem de qualquer jeito. É assim, irmãos? Amem sinceramente, amem da forma que o Senhor nos ensinou a amar uns aos outros, porque o amor perdoa uma multidão de pecados. Aleluia! O amor perdoa uma multidão de pecados. Olha como é poderoso, irmãos. Olha como é poderoso, aleluia. O amor, sabe, é algo tão... O amor, ele cobre uma multidão de pecados. Deixa eu falar algo para vocês. Quando a gente começa a lembrar da crucificação, e aí a gente vê, nós já conhecemos aquela cena no Getsêmani, né? E quando Judas vem mostrar para os soldados quem é Jesus. E aí eu vi num relato muito bacana daquele escritor Augusto Cury, né? Augusto Cury, que antes ele era ateu, até o talo, né?
E aí, quando ele começou a observar e ver isso, né? E aí ele começa a ver que, naquele momento, diante daquela situação, quando Judas dá um beijo que muitos falam que é o beijo da traição, né? Para mostrar quem era Jesus. Jesus tinha todos os motivos de ficar transtornado, de ficar, né, numa situação ali contrária diante do que estava acontecendo. E ele, né, como psicólogo, ele fala que ali era uma situação muito complicada na esfera humana. Aí Jesus olha para ele e diz: amigo, você entende isso, irmãos? O amor, ele cobre uma multidão de pecados. Ei, quem somos nós para não perdoar? Muitas vezes a gente é tão rápido em julgar, irmãos. Muitas vezes a gente é tão rápido em querer fazer justiça com as próprias mãos. Mas seguimos nós o exemplo de Jesus. Seguimos nós o exemplo, irmãos, desse transbordado amor derramado em nossos corações. Porque o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Muitas vezes nós nos frustramos com um homem. Muitas vezes nós nos frustramos com alguém que faz algo contra nós. E na vontade humana a gente não quer perdoar, a gente não quer deixar passar, a gente quer a oportunidade de pagar na mesma moeda. Aí o Senhor começa a nos ensinar. Amigo, aleluia. Ei, irmãos, que amor é esse? É o amor que é fora da razão humana. É o amor que excede todo entendimento, irmãos. É o amor que excede todo entendimento. E isso Ele derramou sobre a minha vida e a tua vida. Sabe, irmãos, para que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nossas vidas. Nas nossas atitudes, nas nossas ações, na forma da gente falar, de se comportar. Quando nós estivermos diante de uma situação dessa em que a gente pode pagar com a mesma moeda aquilo que fizeram com a gente usa o amor para mostrar quem nós somos, a presença que nós carregamos diante de nós. Aleluia! E todos os dias nos é dada a oportunidade de sermos assim como Jesus foi. Aleluia! É uma frase que eu sempre falo, eu vou repetir. Hoje nós somos aquilo que um dia Jesus foi, mas um dia nós seremos como Ele hoje é. Aleluia! Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós precisamos carregar essa presença de forma digna, entendendo esse amor derramado sobre as nossas vidas, sabendo que hoje nós, sabe, irmãos, vivemos não da forma que a gente quer, mas da forma que a palavra nos ensina. Aleluia! Irmãos, você já imaginou, já se imaginou vivendo só com a metade? Já, irmãos? O Senhor nos chamou, Deus Ele quer que a gente viva em plenitude, abundância. Em plenitude e abundância, este é o desejo de Deus para as nossas vidas, amém, irmãos? Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas, compreendendo o amor e vivendo com excelência. Compreendendo o amor e vivendo com excelência. Mas se eu não tiver amor, eu só vou conhecer em parte. Se eu não tiver amor, eu só vou profetizar em parte. Precisamos conhecer o amor verdadeiramente para que a gente viva a plenitude, a excelência, toda a plenitude. A palavra diz, quando a gente estiver enraizados e firmados, nós vamos conhecer as 4 dimensões desse amor. Então nós vamos viver essa plenitude, todos os santos, essa plenitude desse amor que excede, que ultrapassa todo entendimento. Porque sem o amor nós só vamos conhecer em parte, sem o amor nós só vamos profetizar em parte. E Deus nos chamou para viver em plenitude, Deus nos chamou para viver com excelência. Amém, irmãos? Deus nos chamou para viver assim. Nós precisamos andar em amor. Foi o amor, irmãos, foi Deus, foi o amor de Deus que nos gerou. Foi o amor de Deus que nos gerou. Aleluia! Por isso nós precisamos viver nesse amor. Se eu e você quisermos viver muito bem, nós precisamos entender isso. Precisamos andar naquilo que nos fez, no amor, porque foi o amor de Deus, foi o próprio Deus, o próprio amor que nos gerou. Amém, irmão? Nós precisamos andar nisso, naquilo que nos gerou, no amor.
Eu sei que muitas vezes não é fácil essa natureza carnal. Quando Paulo diz que aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço, porém aquilo que não é para mim fazer, meu Deus, isso é que eu faço. É uma luta constante. É uma luta constante e diária, mas um amor transbordante é constante, é diário. Aleluia! Porque o amor lança fora porque o amor lança fora porque o Senhor não nos deu um espírito de medo, ou seja, de timidez, sabe, de medo. Ele nos deu um espírito, sabe, de intrepidez. Foi derramado sobre a minha vida e sobre a tua vida. Aleluia. É muito crente vivendo com medo, é muito crente vivendo menosprezado, é muito crente vivendo, quem eu sou? Você é mais do que vencedor, irmãos. Você é muito mais do que vencedor. A tua vida foi chamada para ser uma vida em abundância. Eu vim para que tenham vida, e não uma vida qualquer, uma vida em abundância. Aleluia. É uma vida favorecida pelo Senhor. Não é que nós sejamos mais do que outras pessoas, não, porque nós entendemos o nosso chamado, nós entendemos a nossa posição, nós entendemos quem nós somos hoje em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. E foi assim que Ele chamou a gente para viver em abundância, irmãos. Se queremos viver bem, nós precisamos andar naquilo que nos gerou, que nos fez, no amor de Deus. Irmãos, todas as vezes que o Senhor olha para mim e olha para você, eu fico imaginando, todas as vezes que Ele olha para mim e para você, Ele diz assim, eu é que sei. Eu é que sei. O que, irmão? Os pensamentos que tenho sobre... Pensamentos de quê, irmãos? Pensamento de quê? E não de mal. Aí lá está você, pensando mal sobre você, sobre a tua vida. E Deus, quem nos gerou, os pensamentos são de paz. São pensamentos bons, pensamentos poderosos sobre as nossas vidas. Aleluia. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de... Aleluia, irmãos, isso é o nosso Deus nos chamando para viver uma vida poderosa. Entenda uma coisa, nada é tão transformador quanto o amor. Não há nada mais transformador do que o amor, irmãos. Não há. Quando você oferece esse amor, você vê o impacto que acontece nas vidas. Aleluia. Então não há nada mais transformador do que o amor. O amor, ele tem uma força tão poderosa, irmãos. O amor tem uma força tão poderosa, mas tão poderosa, deixa eu enfatizar isso aqui, uma força tão poderosa, que até a fé opera pelo amor. Aleluia. Olha só, irmãos. Até a fé opera pelo amor. Aleluia. Gálatas 5. Abra comigo aí Gálatas 5, versículo 6, para não ficar só nas minhas palavras. Aleluia. O amor é algo tão poderoso, irmãos. Isso está dentro de mim e de você. Aleluia. Aleluia. Olha o que aqui diz aí, irmãos. Porque em Cristo Jesus, olha só, em Cristo, um negócio poderoso. Todas as vezes que você olhar e ver isso aqui em Cristo, espera aí que tem coisa grande, irmão. Em Cristo, por Cristo, nele, por Ele. Pode entender isso. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum. Mas sim a fé que atua pelo amor. Olha como é poderoso, irmãos. Então não há nada mais transformador, não existe nada mais transformador do que o amor. O amor, ele cobre uma multidão de pecados. A fé, ela opera pelo amor. O amor enraizado e firmado em nós vai nos condicionar a conhecer essa plenitude da excelência do amor de Jesus em nossas vidas. Olha como é poderoso, irmãos. Olha como é transformador o amor de Deus sobre mim e sobre você. Isso está disponível para nós. Irmãos, isso está disponível para mim e para você. Pare de perder tempo com aquilo que não alegra o coração de Deus. Resplandeça esse amor. Reflita esse amor para aqueles que precisam. Nós carregamos essa presença. Nós temos essa presença em nós. Nós temos esse amor, sabe, irmão, nos inundando todos os dias. Tem, irmãos,
inundação de amor hoje, amanhã, para sempre haverá esse derramamento, ele não cessa, ele está disponível, sabe, irmãos, ele está disponível para que recebamos o Espírito Santo e tenhamos os nossos corações cheios de amor. O Espírito Santo nos foi dado de uma vez para sempre, mas o derramamento do amor de Deus, ele é constante, ele é diário, ele é para agora, irmãos. Tu está perdendo tempo, eu sempre falo, ei, para de deixar para amanhã aquilo que tu pode usufruir hoje, agora. Esse amor está, sabe, irmão, em efusão, um derramamento sobre as nossas vidas, para que a gente, sabe, reflita que nós somos em Cristo Jesus, para que a gente mostre esse amor para esse povo que está precisando, para que a gente tenha um poder, sabe, irmão, de liberar o perdão. É algo muito, para alguns é muito difícil, né? Para alguns eu sei que é muito difícil liberar o perdão. Humanamente falando é difícil, mas o transbordar do amor de Deus te condiciona a fazer isso. O transbordar do amor de Deus te condiciona a viver uma vida plena, uma vida com excelência em Cristo Jesus, uma vida cheia da graça do Senhor, uma vida cheia do amor de Deus, aleluia, uma vida poderosa, porque como Gálatas fala aí, ei, a circuncisão e a incircuncisão, sabe, irmãos, não tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Até para que a fé ela possa atuar, o amor precisa estar em constante derramamento, em constante operação. Aleluia! Não há como separar. Eu tenho fé, mas não tenho amor. A fé ela vai operar através do amor. Olha, irmãos, você parou para pensar isso? Mas eu não consigo perdoar aquele que me fez mal. O Senhor foi traído, ele olhou para Judas e disse: amigo, será que nós somos condicionados a fazer isso? Será que se nós estivermos perante uma situação, nós vamos agir como Jesus agiu? Ou nós vamos agir com a vontade da carne? Entenda, esse amor poderoso sobre a minha vida, a tua vida, nos condiciona. Ai, mas eu não consigo. Consegue, porque em Cristo Jesus todas as coisas nos são lícitas, todas as coisas em Cristo Jesus nós somos capazes de fazer. Em Cristo Jesus não há nada impossível, não há nada impossível. Quando nós estamos firmados nesse amor, enraizados nesse amor, nós vamos viver a excelência do transbordar em nossas vidas. Aleluia! Quando nós entendemos, irmãos, essa palavra, vai começar a efusão, esse derramamento sobre a minha vida e a tua vida. E as pessoas que estiverem ao nosso lado vão ser impactadas. As pessoas que estiverem do nosso lado vão ser impactadas pela presença, vão ser impactadas pela forma de você falar. Ei, irmãos, é você chegando e pisando no ambiente e o ambiente sendo transformado pela presença, pelo amor de Deus derramado nas nossas vidas. Ei, você não é nada menos do que mais do que vencedor. Você não é nada menos do que mais do que vencedor. Não deixe o inimigo colocar coisa na cabeça de você. Ei, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, irmãos. Ei, e esse transbordar, esse Espírito Santo dentro de nós nos condiciona a fazer a vontade de Deus. Nós vamos começar a ver como Deus vê, irmãos. Nós vamos começar a andar como Jesus andou. Ei, nós vamos começar, irmãos, a fazer as coisas que Deus faz. Nós vamos estar totalmente condicionados a fazer isso, porque o amor dele em nossas vidas nos condiciona sim a fazer isso. Andar, ver, se comportar como Deus, como Jesus. Irmãos, não há tempo, irmãos, para a gente criticar pessoas. Não há tempo. O tempo que nós temos, nós precisamos abençoá-las. Amém, irmãos? Vamos deixar de criticar, vamos usar o nosso tempo para abençoar. Sabe, irmãos, o amor, ele pode abrir portas para mim e para você. Você sabia disso? O amor pode abrir portas para mim e para você. Ei, libera o perdão, irmãos. Libera o perdão.
Ei, o homem ele pode te frustrar, o teu amigo pode te frustrar, mas o nosso Deus, em momento algum, vai te frustrar. O amor, ele vai abrir portas. O amor, ele vai abrir portas, irmãos. Ei, libera o perdão. Deixa de ser ranzinza, deixa de ser tão coração duro. Entrega o teu caminho ao Senhor, entende isso. Viva a abundância do amor de Deus transbordante em sua vida. Não perca tempo. Não perca tempo. Tem vidas que serão alcançadas através das suas vidas, irmãos. Tem vidas que eu, Rebes, Mano e Fernando, os pastores, não vão alcançar. Vão ser alcançados pela vida de vocês. Vai ser alcançado pela vida de vocês, irmãos. Aleluia. E esse amor, sabe, transbordante vai inundar aonde vocês estiverem. As pessoas vão olhar para vocês e vão entender que verdadeiramente vocês amam o Senhor, porque vocês andam em obediência à palavra. Aleluia. Oh, aleluia. Deus tem nos chamado para viver assim, irmãos. Deus tem nos chamado para viver poderosamente a abundância e a plenitude. E nós estamos perdendo tempo. Aleluia. Nós não éramos nada, irmãos. E o Senhor nos chamou para viver essa excelência, essa abundância do seu amor. Os pensamentos contrários à vontade do Senhor, eles não devem prevalecer, mas sim o entendimento de quem nós somos hoje em Cristo Jesus. A palavra nos garante que nós somos em Cristo Jesus. Herdeiros, co-herdeiros, conforme a promessa. O Senhor tem nos chamado para viver essa vida abundante, irmãos. E o que é que nós estamos esperando para viver essa vida abundante? A palavra do Senhor nos garante que, por mais que as situações sejam difíceis, o amor de Deus derramado em nossos corações nos dará a condição de erguer a cabeça e de nos fazer entender que aquele processo vai passar, aquele momento difícil vai passar, e nós vamos, sabe, irmãos, conseguir vencer, porque na verdade nós já somos mais do que vencedores, muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu vou concluir, irmãos, eu queria chamar os meninos de louvor, amém? Nós precisamos entender isso, que não há amor maior, não há nada mais transformador do que o amor do Senhor em nossas vidas, não há. Ele tem nos chamado para viver uma vida abundante, e Ele tem nos dado isso não por sermos merecedores, mas pelo seu amor grandão sobre as nossas vidas, pelo seu amor poderoso em nossas vidas, pela sua graça maravilhosa sobre as nossas vidas. Irmãos, quando nós não conhecemos o amor, a gente não poderia viver essa plenitude da vontade de Deus para nós. Mas a partir do momento em que nós somos conhecedores desse amor, é a totalidade, aquilo que a gente leu no verso 19 lá. A gente leu no verso 19, diz: e conhecer o amor de Cristo, que ultrapassa e excede o entendimento, todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus. E é toda a plenitude de Deus, quando nós começamos a entender isso, irmãos, abrange a nossa vida por inteiro. Não há uma área da nossa vida que fique de fora. A plenitude de Deus nos condiciona assim a viver essa abundância. Aleluia.